E Nicolas ainda não entendeu completamente o estrago que causou. A ingenuidade política de Nicolas custou a liberdade de Bolsonaro. E agora os dois estão pagando o preço dessa decisão desastrosa. Um na prisão da superintendência da PF, outro correndo atrás de advogados caros para não seguir o mesmo caminho. Mas o pior ainda estava por vir para o PL. O PL está vivendo sua maior crise desde a fundação, e o impacto emocional é devastador. Nicolas Ferreira era muito mais que um deputado. Era o futuro do partido, a galinha dos ovos de ouro. O político mais votado do país, com milhões de seguidores fanáticos, capaz de mobilizar fortunas em campanhas eleitorais e eventos políticos. A bancada do PL no Congresso tenta se distanciar desesperadamente, mas não consegue. Nicolas era o rosto jovem, a renovação prometida, a prova de que o partido tinha futuro além de Bolsonaro. O choque psicológico é imenso. Sem ele, sobra apenas o passado controverso e um presente cada vez mais complicado. Agora esse mesmo Nicolas virou réu. Está sendo investigado por descumprimento de ordem judicial, auxílio à fuga, obstrução da justiça. Os empresários poderosos que financiaram sua campanha devem estar em pânico total. Nomes como os do agronegócio, da construção civil, do setor de combustíveis, todos que apostaram milhões em Nicolas. Como explicar para os acionistas que o garoto propaganda da família tradicional virou parceiro de esquema criminoso? O derretimento da imagem partidária é devastador para quem investiu pesado na marca. Empresários do agronegócio sentem-se traídos e enganados. Influenciadores digitais cortam vínculos publicitários imediatamente. Apoiadores endinheirados, desde pequenos comerciantes até grandes industriais, todos estão reavaliando suas posições e cortando laços financeiros precipitadamente. Os números são assustadores, mas o drama humano é pior. Nicolas movimentava milhões em patrocínios, eventos, palestras motivacionais, campanhas publicitárias. Famílias inteiras que apostaram politicamente nele, que levaram filhos aos comícios, que defenderam suas ideias nas redes sociais, agora se sentem enganadas e utilizadas. Agora tudo isso está suspenso indefinidamente. O PL perdeu não apenas um deputado, perdeu sua principal fonte de arrecadação e sua imagem de renovação política. As eleições de 2026 já estão comprometidas. Candidatos que contavam com o apoio e a popularidade de Nicolas precisam repensar completamente suas estratégias. O partido que sonhava em expandir nacionalmente agora luta para sobreviver politicamente. E o pior é que outros deputados do partido estão sendo questionados sobre possível conhecimento do esquema. A investigação pode se espalhar como um vírus por toda a bancada. É um cenário de colapso que pode destruir décadas de construção política. A situação de Nicolas está se agravando a cada hora que passa. E as consequências jurídicas são cada vez mais graves. O crime de desobediência já está configurado. Artigo 320 do Código Penal, com pena de detenção de 15 dias a 6 meses. Mas pode não parar por aí. Se a PF comprovar participação ativa no plano de fuga, as acusações podem incluir formação de quadrilha, obstrução da justiça e até mesmo auxílio à evasão de preso. Estamos falando de crimes que podem resultar em anos de prisão para um homem de apenas 28 anos. O risco de cassação dos direitos políticos é cada vez mais real. Nicolas já enfrenta processo por divulgação de fake news na eleição de Belo Horizonte, onde a justiça já comprovou que ele mentiu conscientemente. Agora soma-se essa nova investigação federal. Um deputado poderoso pode ver sua carreira política destruída antes mesmo de completar 30 anos. Mas tem algo que me incomoda profundamente nessa história. Como é que os agentes responsáveis pela fiscalização de Bolsonaro deixaram Nicolas entrar com celular? Onde estava a revista pessoal? Onde estavam os detectores de metal? Alguém também precisa explicar essa falha grotesca de segurança. O cerco da PF está se fechando metodicamente em toda a organização. Cada mensagem do celular apreendido, cada conversa gravada, cada coordenação documentada está sendo investigada minuciosamente. E Nicolas, querendo ou não, se colocou voluntariamente no centro dessa investigação bilionária em consequências políticas. A defesa de Nicolas já gastou centenas de milhares de reais em advogados especializados, mas a situação parece cada vez mais complicada. E o que vem a seguir pode ser ainda pior. Agora a PF conseguiu juntar todas as peças do quebra-cabeças mais complexo da política brasileira moderna. A visita de Nicolas não foi social.
foi estratégica e milimetricamente planejada. Ele levou informações cruciais, recebeu instruções detalhadas, coordenou horários precisos. O celular era a ferramenta principal, não apenas um acessório. As conexões descobertas pela investigação federal mostram um padrão cristalino e assustador. A mesma organização criminosa que ajudou Alexandre Ramagem a fugir para Miami com recursos vultosos estava organizando meticulosamente a fuga de Bolsonaro. E Nicolas, conscientemente ou não, se tornou parte fundamental desse esquema internacional. Mas espera. A descoberta mais chocante é o timing matematicamente perfeito. Visita às 9 horas da manhã com instruções detalhadas, conversa até 18 horas para finalizar coordenação, vigília convocada à noite para criar confusão, sabotagem na madrugada no momento exato. Cada etapa dependia rigorosamente da anterior. Cada movimento era calculado com precisão militar. O que a PF descobriu nas investigações vai muito além do que qualquer um imaginava. Não era apenas tirar Bolsonaro do país de qualquer jeito. Era toda uma logística sofisticada de fuga, com rotas aéreas definidas, apoio internacional garantido, recursos financeiros vultosos já transferidos para contas offshore. Um esquema digno de organizações criminosas internacionais com tentáculos em vários países. Rumores das investigações sugerem que havia embaixadas de países aliados prontas para receber Bolsonaro. Relatórios indicam que documentos falsos com identidades completamente novas estavam sendo providenciados por especialistas internacionais. Jatos privados de empresários influentes supostamente estavam em stand-by em aeroportos estratégicos. Era uma operação que custaria dezenas de milhões de reais e envolveria uma rede internacional de apoio. A rota planejada incluía paradas técnicas em países sem tratado de extradição com o Brasil. Primeiro destino seria provavelmente um país sul-americano, depois Estados Unidos ou Europa Oriental. Cada parada estava cuidadosamente calculada para evitar jurisdições que pudessem complicar a fuga. E Nicolas estava no centro de toda essa coordenação internacional, mesmo que não soubesse da dimensão completa do plano. Seu celular era o elo de comunicação que conectava Bolsonaro ao mundo exterior e aos coordenadores da fuga. Sem essa ponte crucial, o esquema inteiro desmoronaria. Por isso a PF considera sua participação tão crucial e determinante para o sucesso ou fracasso da operação. E agora vem a maior ironia que conecta diretamente ao esquema revelado. Nicolas Ferreira, que reclama de invasão de privacidade pelo drone da Globo, é o mesmo que filmou uma adolescente trans em 2023. Ele que destruiu a privacidade de uma criança, agora posa de vítima quando é flagrado participando de esquema criminoso. A hipocrisia se estende ao próprio plano de fuga. Nicolas sempre se vendeu como defensor da família tradicional, da moral cristã, dos valores conservadores. Mas onde estão esses valores quando ele participa conscientemente de esquemas para burlar a justiça? Onde está a moral quando ele mente descaradamente para o STF? É a hipocrisia em estado puro. O homem poderoso que ganhou milhões de seguidores destruindo a dignidade alheia, agora se esconde covardemente atrás de tecnicidades jurídicas caras. Que tipo de liderança política é essa? Que exemplo moral dá para os filhos de famílias tradicionais que o idolatram? A diferença é gritante.